Olá, salve, salve, muito bom dia. Tá começando aqui Jovem Pan Morning Show. mais uma edição da nossa revista radiofônica. Jovem Pan Morning Show. Informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa segunda, 3 de dezembro de 2018. Aos gritos de mito, Palmeiras recebe das mãos de Jair Bolsonaro o troféu de campeão brasileiro. Feliz da vida, o técnico Felipão prestou até continência ao presidente eleito. O Papa é pop? Papa Francisco diz que a presença de gays no clero é motivo de preocupação e que para algumas sociedades a homossexualidade é um estilo de vida que está na moda. Intimidade entre estranhos. O filme do qual a gente vai falar foi criado e pensado a partir de uma canção de Leone e do Frejá. É essa música aqui que a gente ouve ao fundo, olha. Do outro lado, tarde da noite, eles perdem a linha outra vez. Ela jura que agora acabou. Ele sabe a bobagem que fez. Olha, essa é apenas uma de tantas curiosidades envolvendo essa produção. Daqui a pouquinho estarão com a gente aqui no estúdio do Morning Show o diretor José Alvarenga Júnior e os atores Gabriel Contente e Rafaela Mandelli. Esses são alguns destaques do Morning Show que está apenas começando e você, como sempre, é o nosso convidado especial. Vamos nessa! Vini, bom dia. Temos uma hashtag pra chamar de nossa. É isso, meu rapaz? Caro Edgar Piccoli, é isso. Olha, não tem como ser outra. Você falou aí dessa polêmica aí do Papa Francisco, né? Da declaração que ele deu sobre os gays, sobre a homossexualidade ali no clero católico, né? E daqui a pouco a gente vai falar muito sobre essa polêmica toda. Então vamos com a hashtag Papa Francisco. O ouvinte do Morning Show aí já dá a sua opinião, já interage bastante aqui com a gente, que daqui a pouco a gente vai botar nas telas também os principais tweets, viu, Edgar? Boa, Vini, aqui pelo WhatsApp 11-931-7009, você também interage com a gente sobre essa questão, sobre essa posição, como você avalia, como você vê essa posição da Igreja Católica em geral e do Papa em particular no que diz respeito aos gays. Mande a sua reflexão, o seu comentário, o que você pensa a respeito em vídeo, tá certo? Grave na horizontal direitinho, nosso telefone, nosso WhatsApp é o 11-931-17-1009. No mais, para nos acompanhar em imagens, você pode baixar o aplicativo da Jovem Pan, é o vermelhinho, assim você leva a nossa programação para conferir onde e quando você bem entender. Também pelo nosso portal jp.com.br e pelo canal youtube.com/morningshowjp. Conteúdo extra nas mídias sociais, estamos no Instagram e no Facebook. Dê uma passada pela nossa página, deixe o seu joinha que a gente fica feliz da vida, beleza? Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na Jovem Pan, porque o Morning tá apenas começando. Quando surge o alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem que vem pela frente. O Palmeiras recebeu ontem o troféu de campeão brasileiro, título conquistado há uma semana, com uma rodada de antecedência. A partida contra o Vitória, que terminou com um placar de 3-2 para o Alviverde, registrou recorde de público, mais de 41 mil torcedores. Entre eles, Vini, tava lá um efusivo presidente eleito, hein? Cara, olha... Com camisa e tudo. Mas ele torce pro Palmeiras? Gente? Parecia o capitão. Dizem que é palmeirense. Eu achei que ele era flamenguista, ele não mora no Rio. Mas então... Parecia o capitão do Palmeiras mesmo, viu, Jaque? Ergueu a taça, fez a festa ali com os torcedores, foi ovacionado pela torcida do Palmeiras. Jair Messias Bolsonaro, presidente eleito, esteve ontem ali na festa alviverde do título, né? O Palmeiras que conquistou esse título no domingo passado contra o Vasco da Gama, mas ontem, né, dentro de casa, dentro ali do Allianz Parque, foi realmente a festa do torcedor. E olha, o Palmeiras fez até, Edgar, o Bolsonaro usar uma camisa que tem uma estrela vermelha, né? Porque essa camisa do Palmeiras tem aquela estrelinha vermelha da taça de 51 e o Bolsonaro estava ali usando. Antes eu quero mostrar um momento curioso já
pra gente aqui no Morning Show, Edgar, do momento em que o Bolsonaro vai até o vestiário do Palmeiras e encontra o Felipão, né? O Felipão tinha dado aquela frase já que a gente colocou aqui no Morning na semana passada também, que tinha que colocar a casa em ordem, né? E esperava que o Bolsonaro fizesse o mesmo pelo Brasil. E aí ontem, quando o Bolsonaro chegou ao vestiário e encontrou o Felipão prestou continência ao presidente eleito e bateram um papo ali. Vamos ver esse momento. Tá o Bolsonaro, né, entrando no vestiário, cumprimentando ali o Jailson, goleiro do Palmeiras, ali também todos os funcionários, né, o pessoal da comissão técnica. Aí, momento em que ele encontra o Felipão, se cumprimenta e o Felipão presta ali continência para o Bolsonaro, se dá um abraço. Olha lá. Um agradecendo o outro pela presença. O áudio não tá muito bom, mas o Felipão falando ali pro Bolsonaro, né? Que devagarinho ele vai conquistando as coisas aí também para o Brasil. Ali do lado do diretor do Palmeiras, o Alexandre Matos, né, Edgar? E o Bolsonaro que acompanhou toda a partida aí também lá no camarote, em um dos camarotes ali do Palmeiras. Aí ficou uma grande polêmica, né? Quem que chamou o Bolsonaro pro jogo? Foi a CBF, foi o Palmeiras? Na verdade, foi sim um pedido da CBF, mas até pela identificação que o Bolsonaro tem com o Palmeiras, pela frase que o Felipão falou na semana passada. O Felipe Melo, que é esse que a gente tá vendo na foto agora, fazendo um gesto de arma com o Bolsonaro, já tinha feito um gol no Campeonato Brasileiro, dedicando, né, o gol ao Bolsonaro. Então toda essa identificação fez com que o Palmeiras também quisesse essa presença do Bolsonaro, o Felipão também, parte do elenco também. Então foi ali uma anuência de todos, né, que quiseram ali a participação do presidente eleito. E olha só, Edgar, quando ele entrou no gramado, olha só a festa que fez o torcedor palmeirense. Ele fazendo o gesto, né? Desajeitado. Mostrando o símbolo ali do Palmeiras, camisa 10, ó. O Bolsonaro. E aí os gritos de mito. Os gritos de mito, o Bolsonaro se encaminhando ali. Aí ele sobe no palanque que foi entregue a taça, as medalhas. Ou seja, fez a festa junto com o torcedor palmeirense. Obviamente que teve algumas vaias também, mas as vaias foram abafadas, viu, Edgar? Porque realmente a maioria dos torcedores palmeirenses ovacionaram sim a presença ali do Bolsonaro, o Felipe Melo prestando continência também. Mas é uma moda, agora todo mundo bate continência pra todo mundo, a gente tem que sair na rua se cumprimentando assim agora? Tenho certeza que é opcional, Fefito. Olha, É um gesto. É a festa, ele tem essa relação com o clube, ele é palmeirense, eu acho que tá tudo aí, tá dentro tudo do roteiro? Tá tudo dentro do roteiro, enfim, se ele tem uma simpatia com o time e é um cara palmeirense, o Fefito falou que ele já vestiu a camisa de outros times também, né? Eu achei que ele era Flamengo. flamenguista, mas Na enfim, verdade, não que eu até entenda muito Como do é que é assunto. isso, Vini? em torno ontem do Allianz Parque, tinha alguns panfletos dizendo o seguinte: malandro ao Bolsonaro que todo ano é campeão. E aí ele com a camisa do Flamengo, do Sport, do Atlético Mineiro, do Palmeiras, que na verdade tem realmente. Mas o Palmeiras é de fato um time que ele torce mesmo, é assumidamente palmeirense, já deu declarações sobre isso. Agora, o momento que pra mim foge um pouquinho de toda essa situação, Edgar, é o momento que ele levanta a taça com os jogadores e com o Felipão. Ali, até agora que a gente mostrou todas essas situações, pra mim tá dentro do jogo, faz parte, a CBF chamou, o Palmeiras não se opôs a isso, tudo bem. Agora acho que aquele momento de levantar a taça é dos jogadores, Sim. É dos jogadores, é do Felipão. Eu não gosto até, particularmente, de nem o presidente do clube participar desse momento. Quando o Roberto de Andrade fez isso com a taça quando o Corinthians ganhou o título, eu achei aquilo um absurdo, achei ridículo, né? Porque ali é os caras que foram realmente os protagonistas, né? Que estiveram em campo, que deram sangue ali para conquistar o título. Então, eu não achei necessária essa participação do Bolsonaro aí ao levantar a taça. O resto, tudo bem. Mas, como tudo, né, Edgar? Tivemos reações aí divididas e opostas. E como o Morning Show é um programa democrático, a gente trouxe aqui algumas opiniões pelo Twitter. Vamos lá, Brunão, mostrar aqui algumas participações. O William De Luca diz o seguinte:
Não compro mais material oficial do Palmeiras. Não serei mais assinante Avante, que é o sócio torcedor do clube. Não darei mais R$1 do meu dinheiro para quem cola com fascista, eleito ou não. Meu Palmeiras é time fundado por imigrante operário de chão de fábrica. E é isso que precisa ser lembrado para sempre. Aí tem também a opinião do Antero Greco, jornalista da ESPN, palmeirense assumido, que diz o seguinte: pessoal, é desonesto e faccioso associar o Palmeiras ao fascismo. Nada a ver o fato de o presidente eleito ser palmeirense, nem de ter aparecido na festa do clube. Há milhões de palestrinos que votaram nele, como milhões de torcedores de outros clubes e milhões que não votaram. Aí temos também o tweet, tem mais um aí, Bruno, do Marcelo Santavica, que inclusive é palmeirense, dizendo o seguinte: Bolsonaro não estava em campanha política, nem recebeu apoio do Palmeiras, nem estava como candidato em busca de voto ou mídia. Estava ali o presidente da República eleito prestigiando o campeão brasileiro de futebol. Parem de chorar, a eleição já acabou. E para finalizar, temos ali o tweet do próprio Jair Messias Bolsonaro, Edgar, colocando o seguinte: parabéns ao Palmeiras pelo título brasileiro. O futebol é muito mais que torcer para um time. É um estado de espírito totalmente identificado com o brasileiro. É sempre bacana fazer parte desta festa. Um abraço a todos e obrigado pelo carinho. E eu trouxe aqui também a opinião do nosso comentarista da casa aqui, o Mauro Betting, né, que é palmeirense também, que estava ontem presente ao estádio e comentou toda essa participação aí do Bolsonaro, Edgar, relembrando também outros presidentes que foram, que tinham, né, assumidamente aí a sua torcida por um clube de futebol. Apenas 4 presidentes da história do Brasil eram assumidamente torcedores, como foi o general Médici, de 69 a 74, que surfou na onda do tricampeonato, se é que general e presidente surfam, mas era um grande gremista e um grande flamenguista. Como era um grande tricolor carioca, o Figueiredo, o último presidente da ditadura, de 79 a 85, mas que não entregou o título do Campeonato Brasileiro de 84 ao seu Fluminense do coração. Nem Lula também foi, em 2005, dar a taça para o campeão brasileiro para o seu Corinthians. É fato que na conquista da Copa do Brasil em 2009, no dia seguinte, ele recebeu a delegação vindo de Porto Alegre. Aliás, só 5 jogadores, o técnico Mano Menezes e o então futuro candidato a deputado federal, André Sanches, que voltou a ser presidente do Corinthians. O que aconteceu ontem no Allianz Parque com Jair Bolsonaro é inédito. Ser convidado pelo clube, tudo bem. Ser convidado pela construtora, tudo bem. Ser convidado pela CBF, tudo bem. Mas daí ser convidado a entregar a taça no gramado, eu nunca vi. Dar a volta olímpica no gramado, eu nunca vi. Mesmo com um grande palmeirense como é Bolsonaro, que também já vestiu outras camisas, como alguns panfletos em volta do estádio deixaram muito claro. Mas o fato é que nenhum presidente, nenhum general, nenhum ditador pode dar a volta olímpica e pode dar taça. A CBF deixou? Deixou. O Palmeiras adorou? Adorou. Mas era o caso? É claro que não. Fosse Bolsonaro, fosse Haddad, fosse o candidato número 17, o 13, 171, o 69, não pode. Nem se fosse meu pai, nem se fosse o seu diabo. Muito bom o comentário do Mauro Betting. O Caio, você é São Paulino, é isso? Pois é. Você é São Paulino? Bom, com a cara do Kaká não podia ser de outro time, né? Ó, tem essa história aí do Corinthians com Lula, né? Tudo vai sendo polarizado e tudo vai sendo trazido pro âmbito da ideologia partidária ali, né? Da política partidária, né? Ah, então os corintianos criticam agora porque o Bolsonaro, né? Representado na figura do fascista, como eles gostam de falar. E os palmeirenses, mas Lula, né? Que era o símbolo, que se mostrava como corintiano. Mas na verdade ele torcia, acho que pro Santa Cruz, eu não tô bem certo. O Lula é do Santa Cruz mesmo. Lá Lula? Tem essas histórias aí, Ele é né? corintiano, Edgar. Ele é corintiano. Ele é corintiano. Mas assim, a gente sabe do passado do Lula. Tem alguma questão aí? Porque a política acaba extravasando e vazando, né? Pra essa questão da paixão no futebol, né? Chamar de mito aí, tem a questão toda aí. Fora o que o Vini e o Mauro falaram, chamar de mito resgata aquela visão absolutista que o mito tem e que se deposita nele toda a esperança como um salvador da pátria. Como é que você lida, ou como é que você lidou com essas questões aí dos ícones da política associados ao futebol e no caso aí do título do Palmeiras com o Bolsonaro, Caio? Primeiro eu tenho que fazer uma ressalva que, de fato, eu tenho sido um mau São Paulino, sabe? Aquele São Paulino que não sabe escalação, São Paulino de Libertadores, né? Vamos ver se eu corrijo. Só sai quando o time é campeão, E agora que você sai tá precisando, né? Exatamente. Bom, mas só falando sobre fascismo, é uma grande besteira
aí colocar essa pecha de fascista num representante democraticamente eleito e que até agora não tomou nenhuma medida antidemocrática, mas só para citar um dos tweets aí que o Vini trouxe, o boicote, de fato, é uma ferramenta democrática e de mercado, né? Então é direito da parcela da torcida que quiser se manifestar dessa forma. Eu imagino que o apoio do presidente será melhor para os negócios do que pior, mas é só um palpite, né? Só trazendo uma curiosidade, o presidente ele foi batizado em homenagem ao Jair Rosa Pinto, né? O futebolista lá dos anos 40, anos 50, que também foi ídolo do Palmeiras, do Vasco também, né? Enfim. Bom, é incrível, Edgar, bem como você colocou mesmo, né? Esse antagonismo Lula e Bolsonaro vai até pro futebol, né? Esse lance de Palmeiras e Corinthians. Agora, quando eu estava pensando, bom, o que eu vou falar sobre isso, né? O que segue na linha desse antagonismo? Vamos falar da gestão desses dois clubes em relação aos seus respectivos estádios, né? A gente tem o caso, por exemplo, lógico, tem que falar até para refrescar a memória do ouvinte, né? A gente tem o caso da Arena Palmeiras. Falar mal da Arena, né, Caio? Já tá difícil de pagar. Falar que tem investimento, Arena Palmeiras, investimento privado, tem um sistema de concessão temporária, toda uma modelagem, uma gestão profissional, resultado, time campeão, estádio rendendo, né? Então, sempre vale lembrar que os clubes de futebol são organizações privadas, eles devem se sustentar, sim, das contribuições voluntárias dos seus associados e dos produtos e serviços ofertados aí à torcida, além dos direitos de TV e tal. Esse é o modelo privado que funciona. Qual que é o problema com a forma como o Lula lidou com o futebol, né? A gente pega o caso da Arena Corinthians, né? Que vem naquele contexto da Copa das Copas, né? Os estádios que são verdadeiros elefantes brancos, né? Em cidades sem nenhuma demanda por uma arena de grande porte. O exemplo mais bem acabado disso, o mal acabado disso, é o Mané Garrincha, que está entre os 3 estádios mais caros, né? Do mundo e que virou hoje em dia, sei lá, estacionamento de ônibus, da frota de ônibus e ponto de concentração para manifestação política. Aqui em São Paulo, dizem que a Arena Corinthians fez parte de um grande enredo, de um grande acordão para livrar o governo do PSDB de ter que fazer as obras de entorno, especialmente do metrô, em volta do estádio do Morumbi, e ao mesmo tempo fazer a média do Lula com a torcida corintiana. Então, o que ele fez? Quem que ele escalou aí? Quais as instituições de confiança do ex-presidente? A Odebrecht, para incorporar e construir, né? O BNDES, Banco Público, como financiador do Odebrecht, e a Caixa, né, a Caixa Econômica Federal, como agente financeiro garantidor da operação. Isso é muito louco, porque você tem um banco público como fiador de uma obra particular financiada por outro banco público. É muito doido isso. E, mesmo assim, a conta não fechava e São Paulo teve que emitir os CIDs, né, os Certificados de Incentivo ao Desenvolvimento. São 400 milhões de reais em títulos de isenção fiscal. É como se fosse um grande vale-imposto que pode ser negociado no mercado. Óbvio que a legalidade disso foi questionada, tem ação no Ministério Público e por aí vai. Mas qual que é o problema dessa história toda? Ao contrário do modelo palmeirense, quem que pagou a conta? Vamos lá. 400 milhões de reais em CIDs da Prefeitura. 400 milhões do BNDES para a Odebrecht. Então, juros baixos, garantias tênues, risco super alto. Ainda pela demora burocrática, teve 200 milhões em empréstimos emergenciais que a Odebrecht teve que fazer junto a bancos privados, né? E aí, por ironia do destino, ainda teve 40 milhões de gasto para remanejar dutos da Petrobras que passavam embaixo do terreno da Arena Corinthians, né? E aí tem alguns milhões para as instalações da Copa e tal. O sobrepreço, né? Havia tantos indícios de superfaturamento que, inclusive, a Arena Corinthians foi alvo, né? E a administração do clube foi alvo de uma das fases da Operação Lava Jato, a 26ª, se não me engano. Qual que é o balanço disso tudo? Hoje a gente tem um Corinthians endividado, né? Como o Vini bem colocou, com o caixa estrangulado e refém do fundo garantidor da Arena, né? A prefeitura deixou de recolher centenas de milhões de reais em impostos e a União é credora e avalizadora, amargando um prejuízo bilionário. Então, se por um lado a gente tem a torcida brasileira, né, vaiando a Dilma em peso nos estádios, a gente tinha o André Sanches votando contra o impeachment dela no Congresso, né? Então, assim, definitivamente eu prefiro a forma do presidente Bolsonaro de lidar com o futebol.
Vamos em frente agora, depois da ressaca futebolística. Vamos falar ainda de Jair Bolsonaro, mas agora nas articulações. Essa semana promete ser cheia de reuniões com as lideranças partidárias. Zé Maria Trindade vai confirmar pra gente, dizer o que está no horizonte próximo ainda, a agenda do presidente eleito Jair Bolsonaro. Bom dia, Trindade. Salve, muito bom dia, Edgar. Bom dia a todos. Olha, Edgar, o presidente eleito Jair Bolsonaro volta aqui a Brasília amanhã e continua as reuniões no centro de convenções aqui do Banco do Brasil, onde está o governo de transição. Deve fechar nesta semana aí o novo governo. Serão 22 ministérios, inicialmente ele queria 15, mas é muito difícil fazer cortes, né? Cortes dói mesmo, né? E a gente descobriu aqui de que desnecessário mesmo na esplanada dos ministérios é o emprego do outro, viu? Fica muito difícil de reduzir o número de ministros. Mas deve ficar em 22, criando o Ministério das Mulheres, ainda o Ministério da Família. E mais do que isso, o presidente deve definir o organograma do governo. É que além de reduzir de 29 para 22 ministérios, ele vai mudar as competências das pastas e dar à vice-presidência da República um poder muito maior do que tem hoje, né? Hoje não tem nenhum. Então a ideia é dar um poder ao vice-presidente General Mourão. Agora, o presidente começa nessa semana a se reunir, a receber os representantes dos partidos políticos, né? E aí todo mundo pensou, o que será? Né? Negociação política como antes? Não será negociação política e a apresentação do presidente eleito de como será o relacionamento com o Congresso Nacional e com os partidos. A ideia é de que Jair Bolsonaro não dê cargos aos partidos políticos nem nos estados, porque além do ministério há toda uma cadeia de cargos de confiança nos municípios, nos estados e municípios, né? Ele não vai distribuir, mas vai adotar uma fórmula, Edgar, que eu comparo com a de Mário Covas. Ali no início do governo Covas, ele não dividiu o estado entre partidos, mas privilegia deputados aliados nas visitas ao interior. Então, assim, levar verbas às bases eleitorais dos aliados e, quando houver uma inauguração, uma visita, chamar os deputados aliados e assim será a relação. É diferente, pode ser melhor. Isso, Trindade, você tocou num ponto interessante, porque agora, passado o turbilhão da eleição, muito se fala de um governo para todos. Ele, obviamente, vai ter que governar para todas as pessoas, inclusive para as que não optaram pelo nome dele, que não votaram nele. Como é que isso... Bom, a gente vem de um modelo aí, né, dessa distribuição de cargos em troca de, enfim, votar junto, as coisas de interesse do governo, tudo, e dos partidos que ocuparam o poder, né? Como é que você acha que nessa dinâmica, você que tem tanta experiência aí em Brasília, como é que vai ser essa dinâmica dele, já que esse modus operandi do toma lá da cá vai ser, pelo menos a princípio, na teoria, vetado nesse próximo governo de Bolsonaro? O que você teria a nos dizer a esse respeito, Trindade? Olha, já houve várias fórmulas aí para essa negociação, a convivência de presidente com o Congresso. Foi terrível até agora, deu em CPIs, em mensalão, em lava-jato, né? Isso tudo é divisão, fatias do Estado para partidos políticos fazerem dinheiro, né? Que é tal dinheiro de campanha ou enriquecimento pessoal. Cada um tem uma ideia do que seja isso. Antes era divisão de cargos. O PT começou a fazer o mensalão, que em vez de passar os cargos, a gente fatura e dá o dinheiro vivo. Foi o caso do mensalão. E isso tudo deu errado. O ponto forte de Bolsonaro é isso aí que aconteceu no Palmeiras, né? O apoio popular. Se Bolsonaro perder esse apoio popular, ele terá muita dificuldade política, né? Então esse é o forte do Bolsonaro, esse apoio popular. Com esse apoio, os deputados e senadores o respeitarão e pensarão duas vezes antes de interferir e piorar o governo. Tá certo. Obrigado, Trindade, pelas informações. Bom trabalho para você em Brasília, hein? Perfeito, bom dia. Vamos girar o assunto aqui no Morning Show. Uma das falas da atriz Carolina Dickmann durante o programa Altas Horas, no último sábado, na TV Globo, criou polêmica nas redes sociais. Ela foi acusada de gordofobia. O que aconteceu, Fefita? Eu não vi esses Altas Horas. Pois é, a gente fica um sábado muito tarde pra você, longe né? da tele... Muito tarde pra mim? Você falou pra mim? Tô imaginando o Edgar ali, ó, de meinha, Faz tempo que eu não pijaminha. Dormindo às 10 horas.
Seguinte, gente. Nesse sábado, na verdade, o Altas Horas recebeu a Carolina Dickmann, que foi falar sobre o casamento dela com o Thiago Orkman e despertou a ira de muita gente nas redes sociais, porque ela disse o seguinte, vou contar pra vocês ipsis literis, como se diz. No meu segundo casamento, eu estava uma obesa. Com 6 meses de gravidez, tinha engordado 20 quilos. Aquele vestido de noiva gorda, branca, piorou tudo. A Carolina ainda disse que sonha em casar novamente pra ser uma noiva gata, magra, porque toda noiva no mundo tenta emagrecer. Ela ainda disse assim, ó, eu tava grávida, ainda quero ter esse sonho de noiva, emagrecer pra ficar gata, passar por essa tensão de caber no vestido. Nas redes sociais, muita gente ficou ofendida, porque as coisas que a Carolina fala, não necessariamente elas são mentira pra pessoas que pensam num padrão de beleza estético ali específico. Só que ela transforma em mulheres acima do peso em mulheres feias, né? Ela basicamente disse que ela tava muito feia por estar obesa, que não caberia no vestido. E a gente tá num momento, basicamente no mundo da moda, em que tem uma coisa chamada body positive, que você tem que assumir o que você tem, trabalhar com isso e ser feliz. Claro que a gente sabe que muita gente relaciona a obesidade a problema de saúde, o que também não é verdade, dá pra ser gordinho e muito saudável. Mas não pegou bem pra Carolina não, até porque, vamos combinar, a Carolina tá magra pra caramba hoje em dia. E fazer um outro casamento só pra mostrar que tá magra, acho meio bizarrinho. Acho que tem o áudio aí até, viu, Fefito, pra gente Chegou ouvir aqui. como que ela falou isso aí chegou o também, áudio. né? Aqui, ó. No meu segundo casamento, eu tava uma obesa, que eu tava com 6 meses de gravidez. Tinha engordado, sei lá, 20 quilos. E aí, enfim, aquele vestido de noiva todo, né, só branca, gorda, de branco, piorou tudo. E aí eu vi falando, Thiago, você precisa me dar a chance de ser uma noiva gata. Por favor. Magra, colocar, né? Porque toda noiva não tenta emagrecer. Eu não podia tentar emagrecer, porque eu tava grávida. Claro. Então eu ainda quero ter esse sonho de noiva. De emagrecer, pra ficar gata, pra ficar... Não, Você quer assim, emagrecer pra ficar gato? passar por essa tensão de caber no vestido, essas coisas. Vocês entenderam, né, gente? Não, casa de novo. O Kleber tava me falando que a ideia dele é casar Também várias tentei vezes. emagrecer, mas Se emagrecer. imagina, pô. Você também, você tá rindo. Você Agora acabou de- não, mas pra caber no vestido de noiva, de repente eu vou querer. Não, coisa de mulher, ela sempre quer emagrecer alguma coisa, não é? Não, tá. Você precisa emagrecer muito, é verdade. Tem uma questão que esse assunto, ele realmente permeia, ele tá dentro da discussão, ele tá dentro da questão associada à estética imposta por um padrão de beleza forçosamente empurrado goela Sim. abaixo pela questão da moda, do que é modelo, do que é padrão de beleza, tudo. E aí vem outras questões, autoestima, né? Eu não sei, tem um agravante aí na história, porque assim, se você comenta e fala isso num âmbito da intimidade, Sim. que é um sentimento que tá ali, quando você fala isso num programa de projeção, como é o Altas Horas, a Reverbera. dimensão que isso ganha e fortalecer um estigma, né, que é tão, pelo menos na tentativa, a gente quer tanto combater isso, né? Fica uma fala meio enviesada, meio pra mim, né, ouvindo agora. Não, pra mim também, na verdade. E a grande questão é que você pode caber em qualquer vestido. Faz o vestido do seu tamanho. Pra ser bonito, você não precisa ser magra. Eu acho muito louco que em 2018 a gente ainda pensa num conceito de que beleza tá necessariamente atrelada à magreza. Até porque o corpo da mulher nunca é suficiente pra ninguém, né? Porque quando tá magra, tá muito magra. Se tá um pouquinho acima do peso, tá muito gorda. É muito difícil achar o que é um corpo padrão, o que é um corpo ideal. Eu acho que a Carol devia ter tido mais cuidado nessa fala dela. Repercutiu tão mal que a gente tem alguns tweets aqui também pra ver o que as pessoas falaram. Olha só, o Lucas Araújo disse: meu Deus, que vergonha desse discurso gordofóbico da Carolina Dickmann. Falou pouco, mas falou pi. Falou um palavrãozinho aí. Próximo. A Larissa disse o seguinte, ó. A Carolina Dickmann ontem no Altas Horas falando que tem que emagrecer pra ser bonita, ficando mal na fita e tentando justificar. Eu tava só ouvindo do quarto e tive que levantar e ir na sala pra ver quem tava falando bobagem tanto pela boca, daquele jeito. A Lari disse o seguinte, ou seja, pra ativista Carolina Dickmann, a mulher só é gata se for magra. Gorda não passa de obesa, que fica horrível de branco. Ainda tem esse agravante, né? Porque ela tava falando que mulheres grávidas necessariamente ficam gordas.
tava gorda, tava grávida, pegou mal demais a Carolina. Ela deveria ter se desculpado, não veio às redes sociais pra se desculpar. Eu tenho muita certeza que muita gente vai achar mimimi, mas tenho certeza também que quem vai achar mimimi não tá muito acima do peso ou sofre com esse tipo de julgamento, como a Carolina Agora, julgou as isso pessoas. quando vem também de uma pessoa igual a Carolina Dickmann, a manifestação fica maior, sabe por quê? Porque ela já carrega uma antipatia por si só. A Carolina, ela não tem, ela não é, apesar dela ser uma das principais atrizes da Globo, ela não é alguém que transborda de carisma, ela não tem uma popularidade. Tá sendo carisfóbico. Eu acho que ela não passa nas falas dela, principalmente assim, uma humildade, um carisma. Acho ela sempre muito forçada, muito em cima do salto alto. Ela tem uma fama de antipática muito grande, né? Mas eu convivi com a Carolina por perto por um tempo, assim, da minha vida. Não gosto a gente da passou Carolina uns Dickmann. meses juntos. E ela é legal. Ela é legal? Na Você tela sabe não que parece. sobre esse assunto aí de peso, eu falo com um certo conhecimento de causa. Não por ter o sonho de ser uma noiva magérrima e entrar no... você quer caber no vestido, Caio. E entrar Olha aí. no meu vestido matrimonial. Não por isso, mas eu fui gordo, né, na infância, assim. Eu sofria o que hoje se chama de bullying, né? Na minha época eu era só caçoado, tiravam um sarro de mim e tal. E eu sempre tive dificuldade de administrar meu peso, né? Pra você ter uma ideia, hoje em dia eu peso 85 quilos, né, Edgar? Há 2 anos, né, em 2016, eu tava com 104. Bastante coisa, né? Muita Quase 20 diferença. quilos de diferença, né? Então, assim, se eu fosse progressista, eu diria que eu tenho lugar de fala para falar sobre esse assunto, né? Uma legitimidade maior e tal. Como eu não acredito em nada disso, né? Eu acho que todos podem falar sobre tudo, até porque a verdade da mensagem não depende do mensageiro. Mas, vamos falar aí sobre o conceito de beleza. A gente está muito focado nos padrões subjetivos, né, da estética. Mas existe sim alguns padrões objetivos, né? A subjetividade é aquela coisa óbvia, né? A beleza está nos olhos de quem vê. Né? Então, isso daí é tanto no aspecto pessoal como no aspecto cultural também. Né? Cada época tem os seus padrões de beleza. Mas, de forma objetiva, né, a forma como a maioria das pessoas expressa um apreço estético, vamos dizer assim, já existe uma série de estudos, né, apontando questões como simetria do rosto. No caso das mulheres, tem vários estudos mostrando uma correlação entre atratividade e uma proporção entre seios, quadris e cintura e tal. Enfim, na ciência, a biologia evolutiva, né, ela cuida de explicar por que a busca por parceiros sexuais mais aptos a gerar uma prole saudável e cuidar delas fez determinados padrões estéticos surgirem. Óbvio que a civilização já superou muitos desses paradigmas, mas eles ainda, de certa forma, compõem a nossa psique. Então, a atração de mulheres por homens fortes, né, com maxilar proeminente, isso é uma coisa que ainda existe, é só ver os atores de Hollywood. A predileção dos homens por mulheres com quadris fartos, isso também é uma realidade. Mas é que as predileções são pessoais, Caio. Mas predileção eles... a gente pode ter, mas quando a gente vai num programa de TV querendo pra dizer termos de padrão, né? Padrão, Que vira compõe padrão, uma maioria né? estatística assim considerável, né? Mas esses são padrões para estarem aí, para serem questionados. E serem rompidos, inclusive. Se você levar para o extremo que ela falou, né? Vamos dizer assim, aqui a gente está forçando a interpretação porque ela não falou isso, mas assim, a mulher mais magra é mais bonita. Será que essa frase é tão despropositada? Porque maldosa, eu, assim, ouvindo o áudio dela, eu tenho certeza que não foi. Não acho que ela teve intenção de ofender ninguém. Mas será que ela é tão despropositada? Vamos pegar aí o mercado, né? A mão invisível do mercado. Pegar os maiores cachês publicitários. Quem vai ser? Vai ser Bruna Marquezine, vai ser Marina Rui Barbosa. E não só nas artes cênicas, né? Na TV e tal, na teledramaturgia. Mas se você saltar também até pro jornalismo, quem que tá bombando? Maju Coutinho, Renata Vasconcelos. Então, assim... O que a Carolina Dickmann falou reflete a opinião da maioria das pessoas e, especialmente, a opinião das próprias mulheres sobre elas mesmas. Elas costumam se sentir melhor, um pouquinho mais magras. Não significa, em hipótese nenhuma, que mulheres acima do peso não sejam bonitas. Mas posso só fazer uma última observação, Edgar? Aí, puxando um pouco pro meu conflito com o meu próprio peso, né? Que é uma realidade que eu já vivi. Para a medicina, pessoal... obesidade, excesso de peso corporal é doença catalogada. O nome científico, a categorização é CID-10 e 66, né? E ela é associada como fator de risco a outras enfermidades graves. Então, diabetes, hipertensão, doenças cardíacas, até depressão. Então, assim,
o que não pode acontecer é a narrativa superar o fato. Então, você falar que obesidade é uma doença não pode ser, por exemplo, questão de gordofobia, né? E a gente não pode viver num mundo em que chamar as coisas pelo que elas são é ofensivo. E aqui a gente não está desmerecendo quem sofre com obesidade por outros motivos, às vezes além até da força de vontade. Só que o problema, para mim, é que a gente está criando uma geração hipersensível que muitas vezes prefere se vitimizar a ir tratar do seu próprio problema de saúde, que não é uma coisa fácil, eu já passei por isso. Então, assim, se pudesse dar uma recomendação aí pro ouvinte que está com esse tipo de problema, o primeiro passo é, lógico, procurar um médico, entender o que está acontecendo, mas não cair na tentação de culpar o mundo e sempre tentar se aprimorar, sempre. Ela vai ter um bom momento de reflexão com a sua amiga Preta Gil. Ela é muito próxima da Preta Gil, a Carolina Dickmann. A Preta Gil, ela não é o padrão estético vigente e é muito segura de si. Sim. E tem uma autoestima muito grande, muito elevada. Ela vai poder trocar uma boa ideia com a Preta Gil. Deveria. Eu acho que a Carolina deveria vir a público e se desculpar. E acho mesmo que por mais que os padrões estéticos vigentes existam, eles existem para ser rompidos. Se você tá acima do peso, se ame muito, porque você pode ser bem gatinha também. Até agora, neste momento em Brasília, 10 horas 36 minutos. O jornal italiano Corriere della Sera publicou nesse domingo trechos de um livro em que o Papa Francisco diz que a presença de gays no clero é algo que o preocupa. Se esse trecho já pode dar polêmica, ou já deu polêmica, tem outro ainda mais inflamável. Aí o pontífice afirma o seguinte, aspas aí: em nossas sociedades parece que a homossexualidade entrou na moda. Vini, que história é essa? Vai dar pano pra manga, hein? Isso aí. Vai, já tá dando, né, Edgar? Muita polêmica com relação a essas frases aí do Papa Francisco, principalmente porque ele é considerado aí um dos papas mais progressistas, né, dos últimos tempos, né? Aliás, com falas em defesa dos gays nos últimos anos, né? Daqui a pouco a gente vai passar sobre isso, mas esse trecho especificamente aí que você falou, Edgar, vai estar no livro do padre espanhol Fernando Prado, que entrevistou aí o Papa Francisco por mais de 4 horas. O livro ele aborda alguns desafios de ser padre ou freira nos dias atuais e o título é O Poder da Vocação. Então o Papa, em uma das frases, ele diz, né, que na nossa sociedade até parece que a homossexualidade está na moda e que essa mentalidade acaba influenciando, de certa forma, também a igreja, né? Então ele diz que a homossexualidade no clero é algo que o preocupa e que se trata de um assunto muito sério. Para o Papa, pessoas com essa tendência profundamente enraizada não deveriam ser admitidas em seminários ou ordens religiosos. Ele também afirmou para o padre Fernando Prado que gays no mundo sacerdotal não é assim tão grave, que a homossexualidade seria apenas uma forma de afeição. Na vida consagrada e na vida sacerdotal não há lugar para esse tipo de afeição. Então ele pediu que os homossexuais que já são padres ou freiras sejam celibatários e responsáveis para evitar e criar escândalo. Ele diz também que é melhor que eles deixem o sacerdócio ou a vida consagrada em vez de viver uma vida dupla. E aí, Edgar, eu só queria relembrar, porque como eu disse aqui no começo da matéria, né, ele já falou algumas vezes, né, uma defesa aí contra a discriminação de gays. Um episódio muito marcante foi até um que ele estava aqui no Brasil e aí numa viagem de volta para a Itália, dentro do avião, ele acaba, numa entrevista ali que ele deu no avião para jornalistas, ele acaba dizendo: se uma pessoa é gay, busca Deus e tem boa vontade, quem sou eu para julgá-la? Isso foi uma frase do Papa de 2013. Mas aí acabou julgando agora nessa entrevista, tão esquisito, pois né? Pois é, aí tem Peraí, também... gente, mas ele é Papa ainda. Então... não podemos esquecer. Mas aí... Que mesmo progressista dentro da igreja do Vaticano, tem um limite, o cara é Papa, né? ainda. Tem as questões, os valores da igreja católica ali, né? E também, para um dos chilenos que acabou sendo abusado sexualmente por um padre que foi acusado ali de pedofilia, ele disse o seguinte para esse chileno:
Juan Carlos, que você é gay não importa. Deus te fez assim, te ama assim. Eu não me importo. O Papa te ama assim. Você precisa estar feliz com quem você é. Então essa foi uma outra declaração do Papa. Porém, também neste ano, em agosto, também numa entrevista dentro de um avião para jornalistas, de uma viagem de volta da Irlanda, ele recomendou que os pais recorram à psiquiatria quando constatarem tendências homossexuais em seus filhos na infância. Então aí já indo mais ao encontro aí do que ele mencionou agora nessa entrevista para o livro do padre Fernando Prado, né? Muito se fala, muito se diz a respeito dessa coisa do celibatário, de por que os padres da Igreja Católica não... Pra não deixar herança, né? Não criar herdeiros, não, enfim, tem toda uma fala em torno disso, escritos em torno disso, mas quando o Vini traz a informação de que ele se refere ao celibatário, tudo, eu fico imaginando o seguinte: o cara nasce papa, o cara nasce o homem, vira papa, ou a freira, a madre superiora, eles não têm como obliterar o sexo na vida deles. O desejo. Eles têm que saber dominar esse desejo, talvez, aí dentro da questão da evolução, né? De você poder buscar a evolução e se abster sexualmente, enfim. Se o homem e a mulher, digamos, é natural que isso aconteça, esse domínio deve prevalecer para quem faz a opção por esse caminho. O que tem a ver de um cara também ser gay e também buscar o domínio desses desejos, dessas, digamos, sim, como a igreja diz, tentações? O que eu acho é que, assim, as pessoas perdem muito tempo se preocupando com a sexualidade alheia. Eu fico chocado como as pessoas não podem só existir. Eu acho um contrassenso o Papa, depois de declarações ultraprogressistas, falar esse tipo de coisa. Eu quero ver mais detalhadamente quando esse livro for sair, chegar às livrarias. Até fico nervoso com isso, até gaguejo. Mas a questão, pra mim, ela é muito mais óbvia. O Papa devia estar preocupado com outras questões. Sim, seguir o conselho dele de levar uma criança ao psicólogo se acha que a criança é gay é um conselho muito válido, porque a criança precisa estar confortável na própria pele. Em que momento da sua vida, você que é um ouvinte heterossexual, você parou pra pensar: eu sou heterossexual, eu acho que gosto de menina? Você teve que fazer essa escolha? Você não teve, porque o desejo existe dormente dentro de você até uma hora que ele é inegável. Eu acho que Papa, especificamente falando de igrejas católicas, igrejas cristãs como todo, e quem tá falando aqui é alguém cristão, que ora todo dia, que lê a Bíblia todo dia, que vai ir muito à igreja, inclusive, o Papa devia mais se preocupar com outras questões, como a pedofilia, que não atinge exclusivamente homossexuais, vamos deixar isso bem claro, e é uma epidemia na Igreja Católica, e igrejas que estão virando empresas. A gente não anda discutindo fé, a gente anda discutindo outras coisas hoje em dia, e todos esses assuntos são agendas políticas, na minha opinião. Eu acho que, em vez de se preocupar com a sexualidade alheia, o Papa devia se preocupar porque as igrejas não são taxadas de impostos, por exemplo. Ô Fefito, mas é um livro em formato de entrevistas, né? Ele talvez tenha sido provocado, provavelmente, pelo repórter, pelo entrevistador. Então, eu tô muito satisfeito que eu tô na moda desde que nasci, né, gente? Porque se ser gay é uma questão de estar na moda, que bom. Pena pra vocês aí que estão fora de moda. Mas, gente, pelo amor de Deus. Você acha que apesar dessa fala dele ter se restringido... O Fefito, ele não nasceu, ele estreou, né? Exatamente, gente, imagina. Essa fala dele ter se restringido aí a homossexualidade no clero, você acha que isso pode afastar um pouco a comunidade LGBT do catolicismo, não? Não, porque se a comunidade LGBT fosse se afastar de todo mundo que se oprime, ela já estava vivendo numa ilha há muito tempo, né? A gente está na vida para fazer pazes com pais que expulsam a gente de casa, com gente que xinga a gente de bichinha na rua e etc. Então, mas a frase do Papa, só um registro, não se restringiu ao clero. Não, né? o que ele fala é que a frase dele, na nossa sociedade até parece que a homossexualidade está na moda e essa mentalidade influencia, de certa forma, também a igreja. Tem dois pontos aqui que eu observei. O primeiro, eu acho que o foco maior do Papa foi falar em relação à questão do celibato, né? O catolicismo como religião, ele é um sistema de crenças, ele é muito hermético.
né? Ele não é tão aberto aí a externalidades. Então, se ele soa anacrônico, se ele soa não contemporâneo, vamos dizer assim, a gente não pode acusar a igreja de ser incoerente no seu sistema de crenças, né? A gente está falando, afinal, de um sistema que vê o sexo com a finalidade precípua, né? De multiplicação da espécie e constituição da família, né? Tá lá no Gênesis, né? Crescei e multiplicai-vos. Nessa ótica que a gente tem que interpretar algumas polêmicas relacionadas a anticoncepcional, divórcio e também a homossexualidade. Sobre a questão da homossexualidade na moda, aí depende da narrativa que você adota. Por exemplo, a gente já falou aqui de teoria queer, né, que desdobra na ideologia de gênero e na identidade de gênero e na sexualidade como construção social. Se de fato, eu não acredito nessa tese, já deixei isso claro, mas se de fato tudo isso é uma construção social, isso pode ser sim manipulado e incentivado, ou seja, seria possível influenciar comportamentos sexuais das pessoas e principalmente se você acredita que os impulsos homoeróticos eles têm uma gradação, né? Então tem a pessoa que já nasce com isso e outras que tendem aí a um gênero mais fluido, né? Bissexualidade, esse tipo de coisa. Isso é a escala Kinsey, isso existe desde os anos 60. Então, se esse é o caso, a frase do Papa não é tão despropositada, mas eu concordo muito com o Fefito quando ele diz que o verdadeiro problema da igreja são os episódios de pedofilia. E aqui tem que ficar um registro aqui pro ouvinte da PAN. A pedofilia tem que ser criminalizada. Parece uma obviedade isso que eu estou falando, mas existem sim correntes ideológicas, correntes progressistas, que sob o pretexto de classificar essa perversão sexual como uma doença e, portanto, vitimizar o paciente, né? Elas querem descriminalizar a pedofilia. Então a gente tem que ficar de olho nesse tipo de movimento. Afinal de contas, o bem maior a ser protegido aqui é a inocência, né? E a saúde física e psicológica das crianças. Vamos conferir como é que tá a nossa hashtag Papa Francisco. E aí, Vini? Vamos lá, muitos comentários aí já pela nossa hashtag, como o do Jorge Luiz Oliveira, que comenta: hashtag Papa Francisco, um grande líder religioso que merece todo o respeito, mesmo com polêmica. Afinal, o Papa é humano e o seu carisma contagia a todos. É verdade, esse Papa ele é considerado um dos mais carismáticos aí também, né? Eu acho ele maravilhoso. A Ida Lima diz: quando penso que a Igreja Católica está andando para frente, ela dá uma regredida. Hashtag Papa Francisco. Ida Lima não concordando muito aí com a fala do Papa. Já a Lu Rossi diz o seguinte: o Papa fala a católicos praticantes. Os membros do clero, quando ingressam na igreja, sabem que tem que manter o celibato, independente da orientação sexual. Isso que eu dizia ali, né? Eu penso assim... E aí ela complementa, né, Edgar? O problema é que muitos homens se tornam padres, entre aspas, para esconder sua sexualidade da família e da sociedade. Também, hashtag né? Papa Francisco mandou bem aí Isso no aí. comentário. A Lu Rossi. E para terminar, o Kaique Rosa diz o seguinte: já diria Humberto Gessinger, né? Hashtag o Papa Francisco é pop. A gente perguntou também aqui para os ouvintes como é que eles veem essa posição da Igreja Católica em geral e a do Papa em particular, né? Depois dessas declarações, nessa entrevista que compõe aí um livro aí, né? No que diz respeito aos gays, aos homossexuais. Vamos conferir aqui a mensagem que chegou pra gente aqui pelo WhatsApp. Solta aí, Bruno. Show aqui, a Valentim Crescentes de Rio do Sul, Santa Catarina. Então, na verdade, o Papa Francisco, argentino, né, já começou mal. Mas, fora as brincadeiras, eu acho que a Igreja Católica tem que se reinventar. Esse negócio do celibato aí dos padres só tá dando problema, questões de pedofilia. Eu sou católico, mas eu acho que devia de liberar, o padre podia casar. E eu acho que a fato de ser homossexual não descaracteriza ninguém. Eu acho que as pessoas são iguais, eu acho que tem pessoas, talvez, que isso não vai desviar a fé de ninguém pelo fato de ser homossexual ou não. Eu acho que a Igreja Católica tem que rever os seus conceitos. Tá aí a participação do ouvinte aqui pelo nosso WhatsApp, ainda nos destaques internacionais. Seguimos aqui, Paris não é uma festa, viu? Vamos conferir em Londres com o nosso correspondente na Europa, Ulisses Neto, o motivo que faz aí os parisienses não terem, aliás, nada para comemorar, né? O Ulisses conta pra gente que mexer com o aumento de preços, ainda mais quando esse aumento é relacionado a combustíveis, pode gerar aí uma verdadeira batalha campal até na Cidade Luz. Olá, Ulisses!
Oi, Edgar, um abraço para você e para todos que acompanham o Morning Show. Hoje eu falo de Lisboa, em Portugal, mas o grande destaque da Europa nas últimas horas está em Paris, na França, onde o movimento dos coletes amarelos terminou em pancadaria, quebra-quebra, lá na capital francesa no final de semana e está pressionando muito o presidente Emmanuel Macron, que vive o pior momento de seu governo até aqui. Esse movimento se chama de movimento do colete amarelo, porque na França, aqueles coletes refletivos que os ciclistas utilizam aí no Brasil, que também integrantes da construção civil utilizam, eles são obrigatórios nos automóveis franceses. E o movimento começou para realizar um protesto contra o aumento dos combustíveis. Só o óleo diesel na França subiu 25% nos últimos 12 meses. E isso foi realizado por causa de uma série de impostos, né, de aumento da carga tributária imposta pelo presidente Emmanuel Macron, supostamente para fazer com que o país deixe de consumir combustíveis fósseis. Isso, claro, teve impacto muito negativo na economia e por isso as manifestações foram ganhando força ao longo das semanas. Neste sábado terminou com grande pancadaria lá na capital francesa. O problema é que agora o presidente está encurralado. As manifestações ganharam muita força, se espalharam, como eu disse, pelo território francês e vários integrantes do governo Macron já disseram, olha, o presidente vai ter que recuar. O Macron, durante todos os últimos dias, afirmou que não iria rever sua política de aumento de impostos, que ela estava sendo implementada para fazer com que o país polua menos o meio ambiente, tenha menos contribuição, né, no aquecimento global. Mas os franceses parece que não aceitaram muito essa história não, até porque a economia do país, embora seja uma das maiores do mundo, ela tem um grande problema de desigualdade. Não chega a ser como no Brasil, mas está aumentando a desigualdade entre as classes francesas e isso sempre traz revolta social, sem dúvida alguma. Os integrantes do governo Emmanuel Macron já começaram a destoar do discurso do presidente. São vários dizendo que, olha, é preciso rever essa política de aumento de impostos, aumentar os gastos sociais. O ministro das Finanças francês fez essa manifestação hoje e o primeiro-ministro do governo de Paris deve se encontrar com as lideranças desse movimento para tentar encontrar alguma solução. Então, o que parece é que o Emmanuel Macron, o presidente da França, está perdendo força e terá que ceder às manifestações para evitar que a situação lá na França acabe descambando para algo ainda pior, Edgar. Valeu, Ulisses. Obrigado pelas informações. O Ulisses tem patinete no pé, né? Já sempre fala com a gente de Londres, agora dessa vez está falando de Lisboa. Mas tem aí um confronto que é a questão em si, né, do aumento dos combustíveis, mas que desencadeia uma série de outros embates ali, retóricos e políticos, né, Caio? Até porque promessa de campanha é uma coisa, no papel cabe tudo, né? Na prática, né, na execução desse programa aí, teórico, é que a coisa pode mudar de figura, inclusive pelo que o Ulisses nos disse aí, que várias pessoas correligionários e adeptos da política do Macron já se colocam ali como, digamos, um oposicionismo até light, mas um oposicionismo ainda assim, né? Para irromper uma manifestação assim desse calibre, né, com milhares, centenas de milhares de pessoas nas ruas, a gente está falando de uma situação de gota d'água, né? Lembrou muito aquela máxima das jornadas de junho de 2013 de não é só por 20 centavos, né? Lembra disso? Sim. A gente estava falando de tarifa também em transporte, nesse caso transporte público. Aqui é interessante que, a pretexto de implementar uma política ambientalista, o governo Macron pega o atalho de aumentar impostos, né? Porque para que serve o aumento de imposto? Seja para subsidiar um sistema de bem-estar social que é incompatível com a realidade, então uma distribuição forçada de renda, ou para financiar uma máquina burocrática gigantesca. A França, entre os países europeus, é dos que tem o maior número de estatais, né? 81. Lógico, não chega perto do Brasil, que tem 150, mas mesmo assim. E aqui é interessante a gente retomar um pouquinho a crítica que já foi feita no Morning, a questão do globalismo, né? Imagina o Brasil
sujeito à legislação de organizações internacionais, ditando política para a Amazônia, para emissão de poluente, para agronegócio. Esse é o grande medo, né? E vamos lembrar que o Macron foi o cara autor daquela frase que a gente também comentou aqui, de que nacionalismo é o exato oposto de patriotismo. Vai me desculpar, mas antipatriota é aumentar a tributação dos seus cidadãos, né? E enquanto ele vai nessa onda de aumentar impostos, do outro lado você tem o tão criticado Trump fazendo o famoso tax cut, né? Uma das maiores reduções de impostos e elevando a economia americana ao seu auge. Agora 11 horas 1 minuto, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. É hora da nossa entrevista aqui no Morning Show. Já estamos na companhia do diretor José Alvarenga Júnior, dos atores Gabriel Contente e Rafaela Mandelli. Antes de dar aqui bom dia a esse trio estrelado que compõe aqui a bancada do Morning Show, vamos todos escutar aqui uma música que é uma composição do Leone. Lembram do Leone? De Abelha, exatamente. E o Roberto Frejá. Lembram do Frejá? Claro, Barão Vermelho. Vamos ouvir um pouquinho da canção, daqui a pouco a gente já engata nesse papo. Do outro lado, tarde da noite, eles perdem a linha outra vez. Ela jura que agora acabou. Ele sabe a bobagem que fez. Os gritos, a porta batendo. Ela quer que ele diga por quê. Não quero escutar, mas escuto. E eu sei que eles sabem que eu sei. Essa música que a gente está ouvindo aqui na voz do Frejá se chama Intimidade Entre Estranhos e foi a partir dela que nasceu e se desenvolveu o roteiro e o filme, né, de mesmo nome, que vai estrear agora no próximo dia 13. Agora sim, muito bom dia, é um prazer recebê-los aqui no Morning Show, Zé Gabriel, o Gabriel, o José, tudo bem? E aqui também a Rafaela para falar sobre isso. Vamos lá, como é que tudo isso aconteceu? A letra, já de cara, ouvindo a letra, né, a gente já percebe que tem uma história já bem roteirizada aí. Vamos falar um pouco disso antes da gente ver um trechinho do trailer também, para quem nos acompanha em imagens poder entender melhor o que a gente tá falando. A letra, quando se ouve, já parece um roteirinho todo dissecado ali, né? Uma sequência de imagens, né? A gente nunca sabe exatamente como é que começa um filme, né? Pode ser através de uma frase, uma referência, um livro. O Intimidade, ele começou em dois momentos. Um, há 43 anos atrás, quando eu vi um filme chamado Verão de 42, que é um clássico, que é a história de um adolescente que nunca teve relação com mulher nenhuma, ainda está aprendendo a entender a sua própria sexualidade e vai para uma casa de veraneio enquanto a mulher mais velha se apaixona por ela. Este foi um grande filme, em 1970 e poucos. Isso ficou na minha cabeça durante 45 anos. Até que eu fui ver um filme chamado Once, isso há 10 anos atrás, que é uma história de um cantor de rua, e conversando com o Frejá, falei, por que a gente não faz um filme assim, sobre música, coisa e tal? Ele falou, pô, eu tenho uma música, que é bacanérrima e que eu acho que pode contar uma história. Ele me apresentou a música e no dia seguinte a gente começou a fazer o roteiro. Então, se usou um pouco essa história de 1900 e poucos, e 70 e poucos, e mais a música do Leone do Frejá. Que massa, hein? Vamos ver como é que ficou. Vamos ver um esboço disso aí. Qual foi o resultado a partir desse encontro aí que você acabou de narrar pra gente? Solta, Bruno, por favor. Eu não sei se você já tá no trabalho, mas espero que você pegue essa mensagem a tempo de me receber com muito beijo. Amor, que cabelo é esse, essa barba louca, amor? Tem cena de sexo em minissérie bíblica? Não, só beijo técnico. Beijo técnico. É assim, não. Você não pode entrar pela portaria principal com traje de banho. O condomínio vai ter que te dar uma multa. Pode deixar, eu vou resolver com o síndico, fica tranquilo. Eu sou o síndico.
demais, hein? Bom, Ele pediu pra já dá pra... É legal o trailer porque ele capta a essência, né? Do que ele instiga você a querer ver. É uma delícia, né? Só de ver esse trechinho aí, eu já fiquei, nossa, que legal, que interessante que deve ser o desenrolar dessa história aí, né? Vamos lá, Rafaela, Gabriel, sem a gente adiantar um pouco o sinal, sem dar spoiler. Sem spoiler, né? Como se diz hoje, né? Pra onde caminha a relação entre os personagens de vocês aí? Que como o trailer mostra aqui, escancara pra gente, são bem diferentes um do outro ali. Sim, primeiro, bom dia, né? Todo mundo que tá ouvindo a gente, prazer estar aqui na Jovem Pan para falar do filme. Um trabalho super especial pra gente. A gente apresentou o filme na Mostra Internacional de São Paulo, no Festival do Rio, já estamos tendo um retorno maravilhoso dele. Porque as pessoas se identificam muito, né, nesse lugar. Quem nunca tentou criar uma intimidade com alguém estranho. Então, o filme é exatamente isso. Em muito pouco tempo, cria-se uma intimidade com uma pessoa que até então, para Maria, que é a minha personagem, era totalmente desconhecido. Que era o Horácio, quem faz é o Gabriel. E a gente divide esse momento de solidão desses personagens e eles se encontram nesse lugar. Eu acho que o que faz eles se juntarem é realmente a solidão. E outras cositas mais. Porque eu acho que um filme fala muito sobre relação, né? Eu acho que a grande força do filme é essa. E não é só um tipo de relação, é todos os tipos, né? Desde uma aproximação dessa intimidade entre estranhos, até o que a gente tem em comum, o que a gente não tem, o que afasta a gente, o que aproxima, quando que a gente se encontra, quando que a gente se reencontra, porque na vida é sempre assim, né? Encontros, desencontros, eu acho que eles são sempre diferentes quando eles acontecem. Mesmo com uma mesma pessoa, pode ser de uma forma completamente diferente. E eu acho que o Horácio, ele passa na vida dele, passa por uma situação muito difícil, ele tem uma dificuldade na família, que ele não teve a criação dos pais. Então, ele vê ali nessa pessoa nova que está chegando na vida dele um mundo diferente. Uma pessoa que dá uma atenção para ele que ele nunca teve. E eu acho que é a partir daí que o filme se desenrola. Tem uma frase muito legal, eu gosto de lembrar, a frase do Saramago, que diz o seguinte: às vezes para você reconhecer o amor na outra pessoa não basta uma vida, né? E nesse sentido a gente é um pouco estranho um pro outro até sempre, né? Desde sempre. E cabe a gente no trabalho individual que devota aquele encontro entender a razão de por que aquilo acontece dessa forma. Eu estou dizendo isso para dizer que às vezes nenhuma relação longeva assim, ela também é estranha. Você acaba tendo pontos de estranhamento com aquele outro ser. Então o filme parte da música que já esboça uma questão muito poética aí, né? Sim. Dentro das relações humanas, né? E muito intensa também, né? Então você vê esses personagens nos seus momentos mais entregues e sensíveis. Você vê todas as qualidades, todos os defeitos, eles se entregam demais nesse lugar, então é bonito de ver. É bonito também se a gente for parar pra pensar que em algum momento todo mundo aqui já foi estranho um pro outro. Toda relação começa a partir da estranheza, a partir do ineditismo, a não ser que, sei lá, você case com seu melhor amigo. Mas é meio isso, a gente casa e namora com pessoas que a gente, em tese, não conhece e talvez nem cruzasse na vida se não estivesse ali naquele momento. Eu queria saber como é que vocês Desculpa, lidam. só antes do Fefito, mas o entrave filosófico tá exatamente aí, porque quando você fala todo mundo é estranho um pro outro, mas quando você coloca a intimidade junto da palavra estranha na mesma frase... O nome é sensacional. É sensacional. E a questão é exatamente essa, como é que a gente começa a desenvolver intimidades com quem não conhece? Eu queria saber se vocês têm algum truque quebra-gelo pra isso. Mas eu acho que uma coisa importante aí, e isso talvez seja um tema atual para burro, é a gente conviver com as diferenças, né? Porque a gente tem que pensar que nessa história, a personagem da Maria é uma personagem casada, o Milian Cortaz, que infelizmente não pôde Que devia estar fazendo minissérie bíblica na época, de fato. Ele tinha acabado de fazer a minissérie bíblica. E a história é um pouco essa, uma mulher e um marido que estão tendo dificuldades no casamento, né, comuns, e que vão morar num prédio onde o único habitante desse prédio é esse menino que perdeu a família e que é um menino enclausurado. Então, a partir dessas diferenças, dessas tentativas de abrir novas portas nas suas vidas, é que eles vão se encontrando. Então, assim, parte mesmo da diferença. Eu acho que isso é importante a gente pensar, porque hoje está
as diferenças estão um pouco deixadas de lado, né? Além dessa cena que a gente viu agora, da situação do síndico com a moral... Aliás, um síndico muito novo, né? Muito jovem. Isso que assusta ela, né? Porque 15 anos. É porque ele é o único dono do prédio. Só sobrou ele, não tem mais ninguém. Quais são as Sem outras... spoiler. Então, mas sem spoiler, assim, mas no que mais os personagens se diferenciam, assim? Vocês podem contar pra gente? O Horácio é mais introspectivo, né? A Maria é completamente para fora e o Horácio é para dentro. Eu acho que é o oposto, assim, do outro. E essa oposição deles é, na verdade, o polo negativo e positivo que se atraem, né? Não, e tem uma coisa, assim, a Maria, ela viveu o amor. Ela sabe o que é o amor, ela sabe o que são as dores do amor. O Horácio nunca viveu amor. Ele teve um amor na vida e esse amor foi o suficiente para ele se afastar. Então é uma história de recomeços através da dor, né? Se você não aprender a conviver com a dor, você não amará. Esse é um pouco o tema do filme. Uma coisa que eu acho que é muito interessante, que apesar deles, né, ela ser muito pra fora, ele ser muito introspectivo, ele tem um lado extrovertido dele, que talvez ele não consiga mostrar muito. E ela tem um lado introspectivo dela, que talvez ela esconda, enfim. Eu acho que quando os dois se encontram, talvez eles tenham a possibilidade de mostrar um outro lado. Eu gosto muito daquela frase que as pessoas são um monte de coisa ao mesmo tempo. Porque é isso, né? A gente sempre pode descobrir uma coisa nova sobre a gente mesmo. E tem uma coisa que também é legal, o Horácio, ele fala para ela através da música. Ele toca. E as músicas foram compostas pelo Leone e o Frejá, desde o início, imaginando como é que seria um menino de 20 anos cantando aquelas músicas. Na verdade, as músicas do Leone e o Frejá são do personagem. Então ele chega através da Maria pela música. E isso é legal. Legal. Sensacional. Esse personagem aí do Cortázar também, como que ele influencia nessa relação? Diretamente, porque, na verdade, assim, esse casamento que está em crise faz com que eles se relacionam o tempo inteiro. Então, assim, a Maria vai para o Rio de Janeiro por causa do trabalho do marido, que é o personagem do Milho. E aí, à medida que o Millen se afasta para trabalhar, a Maria tá naquele ambiente, naquele lugar ali. E eles são um casal que passam por momentos bons e momentos ruins. Então, eles estão em momentos maravilhosos, o Horácio vivencia isso, e eles têm momentos péssimos e o Horácio vivencia isso também. Então, o personagem do Millen, que é o Pedro, tá o tempo inteiro presente nesse lugar. Entendi. Fala, Caio. Num relacionamento em crise, como que a gente mede aí o perigo de deixar uma porta aberta para estranhos? Pensando aí na perpetuação desse relacionamento. Eu acho que isso a gente nunca sabe. E eu acho que esse talvez seja um dos maiores problemas dos relacionamentos, quando você começa a antever como isso pode acontecer. Se tivesse fórmula, né? Se a gente acho que não tem. Acho que não tem. Eu sempre me questionei, né? Se é possível a gente frear alguns impulsos quando eles ainda estão incipientes, né? Então, pegar o exemplo da cena que eu imagino que seja quando os personagens se conhecem, né? Lá já dá para perceber, né, uma certa tensão, né, grande, né, vou falar com o síndico, você está num momento vulnerável, você está toda, né, ensopada de água e tal, ele numa posição até de autoridade, mas ali já tem uma tensão, né? E esse é um dilema, né? Quando que a gente... Será que a gente consegue dar uma freada nisso? Eu acho que a gente não sabe. Talvez o barato... Eu acho que por isso que vão continuar existindo filmes, histórias, poesias, músicas, porque a gente ficciona a nossa vida, né? Que dar corda é uma delícia, né? Também. A gente nunca sabe o que o outro sabe. Por mais que você tenha um casamento duradouro, nem sempre você conhece aquela pessoa na integridade, porque a gente não fala tudo, a gente tem medo de dizer coisas. Isso é da natureza humana. A gente inventa o que o outro é na maioria das vezes. Por isso que existem dramas, filmes, e o tempo todo a história continua seguindo em frente. Eu acho que no nosso caso, que a gente propôs, a ideia inicial era mostrar que isso vai rolar de um jeito ou de outro. O que fazer a partir do momento que rola? Essa é a questão. Alvarenga, por falar em rolar de um jeito ou de outro, esse seu filme parece ser um filme sonho de cineastas brasileiros com pouca grana, porque ele é rodado em uma locação apenas, muito improviso. Queria saber como é que você chegou nessa decisão. Se foi mesmo uma restrição orçamentária ou se foi uma decisão artística? Não, a gente tem que pensar o seguinte. Eu tinha visto antes desse um filme grande, que é o 10 Segundos para Vencer, a história da Dejoff, que é um filme muito mais caro, enfim, muito mais complexo em termos de produção. Mas não é o tamanho do teu desejo. Esse filme ele foi desejado para ser pequeno, para que eu pudesse estar com um elenco trocando, quase um espírito de curta-metragem, sabe? Uma porção de gente numa locação, a fim de contar alguma coisa, sem cobranças, sem medo do acerto.
né? Porque o acerto traz o medo, assim. Então a gente fez esse filme, é claro, tinha um compromisso profissional, tinham produtores, hoje a gente tem parceiros que estão envolvidos com o filme, mas a ideia de você poder filmar livremente, correndo riscos, isso também motiva o artista. Eu acho importante. Motivou muito pra gente também. A gente ter esse espaço e essa troca direta com a Alvarenga, no sentido de poder improvisar, de poder trazer ideias e ele acatar ou não, né? Porque às vezes a gente trazia coisas também que não tinham nada a ver. Ele falava, não, de jeito nenhum, graças a Deus, existe um diretor competentíssimo do nosso lado, que foi o que fez isso tudo acontecer. Mas mais fácil viabilizar também, né? Com uma locação em menos tempo. Não, mas essa é a ideia. Quando você tem esse desejo, você, pela experiência que a gente já tem nisso, né, muitos anos fazendo, você começa a perceber como é que se realiza. Porque não tem nada pior que você realizar um filme que ele não está na condição dele. Ou ele falta dinheiro para realizar, ou ele tem dinheiro até demais, às vezes, para o tamanho dele, né? Esses dois lados são importantes. O que é legal aqui no Intimidade é que é uma história de amor. Ele veio da minha história pessoal, é um filme escrito com histórias pessoais minhas, do Matheus Souza, que é o roteirista junto comigo. E então a gente falava muito de amor, as trocas, a direção era em cima disso. Eu contava as minhas histórias, a Rafa contava as delas, o Gabriel contava as dele, e o Miller contava, a gente ia fazendo o filme em cima das nossas histórias de amor. Então foi muito forte, assim, era um jogo muito aberto e muito tenso, porque era a nossa intimidade pela primeira vez vazando entre estranhos a princípio. No final do filme ficamos irmãos, mas antes do filme eram pessoas que não se conheciam tanto. E né? a gente teve uma preparação com a Fátima Toledo e com o Luciano que ajudou, eu, Rafa e Milen, que ajudou muito a gente se conectar. E a gente teve a experiência concreta de sermos estranhos uns para os outros e juntarmos nossas intimidades. Nos expor um para os outros. Isso foi muito importante pra gente. No nosso processo principalmente, porque o Milen já tinha trabalhado, já fiz algumas coisas com ele, a gente já fez série, já fez filme, mas com o Gabi eu nunca tinha trabalhado. Então essa preparação foi rápida, mas foi muito importante para que a gente conseguisse criar rapidamente essa intimidade que éramos estranhos mesmo. O Gabriel, como é que foi para você trabalhar essa questão do improviso, né? Porque na visão do diretor, ele pode dar a rédea para os atores contribuírem, né, com o que sentem e retornarem a uma ideia de roteiro, mas gera isso aí que a Rafa falou, né? De tipo, você tá desviando do caminho, tá delirando aqui, você vai lá controlando e norteando e tal. Aí você é um menino novo, buscando aí o teu caminho, né? A tua experiência e tal. Como é que foi pra você nesses pontos de improvisação? Já que isso é normalmente atribuído a um ator que, pra fazer um improviso e se sentir seguro e totalmente nele, deve ter tido já uma experiência, uma estrada percorrida. Como é que foi pra você? Cara, eu faço teatro desde os 13 anos de idade, então no teatro a gente muitas vezes lida com isso. Eu até participei eu fiz um grupo de improvisação, que era outra coisa, uma improvisação mais de jogos teatrais, né, que a gente, mais no estilo dos Barbichas. Só que esse tipo de improvisação do filme, primeiro que é isso, com a Alvarenga tudo fica mais bem direcionado, né? A gente improvisa, mas a gente sabe exatamente o que a gente está fazendo. E a gente tem essa segurança de poder improvisar livremente. Só que quando você entende toda a história, quando você entende as motivações do seu personagem, as relações que ele tem com os outros personagens, como que ele lida com aquele espaço, com aquele prédio, com aquele quarto, então fica muito mais fácil de você improvisar, quando você entende o que você está falando. Sim. Então, na verdade, surge. É mais até do que, eu vou criar aqui, vou colocar um caco. Tanto um caco falado como um caco físico. Você não pensa, vou fazer isso. Você simplesmente, através da relação, você acaba deixando fluir e surge. Deixa eu falar uma coisa, porque a gente fala improvisação também, parece que é um bando de assim, loucos. Né? Faz aí. Não é muito faz aí. Assim, tem um improviso muito bem ensaiado. O melhor improviso é aquele que é ensaiado. É porque tem um universo que está dentro de você, ele está pronto para explodir. A gente não sabe ainda a forma dessa explosão. Então o improviso, na verdade, é a gente tentar entender como é que é essa explosão. Sim. Então não é um faz aí, né? Então assim, quando a gente fala do ambiente, tem uma equipe, tem uma luz, tem um cenário, tem uma cadeira, isso tudo contribui. Tem roteiro a ser seguido, claro, né? para você encontrar a forma dessa tua explosão. Mas é o desejo de explodir. Deixa eu pedir licença e perguntar uma coisa que não tem a ver com o filme, mas tem a ver com sua carreira. A minha? Porque você, Alvarenga, é responsável por um dos maiores sucessos da TV brasileira, que é Os Normais, inesquecível até hoje. Você, inclusive, levou pro cinema 2 vezes. Eu quero saber se você não pretende fechar essa trilogia, você não quer fazer um terceiro filme dos Normais. Cara, você sabe que Os Normais, foi criado por 5 pessoas, né? Sou eu, o Alexandre Machado, Fernando Young, a Nanda e o Luiz Fernando.
E a gente se entende até como uma banda de rock, assim, né? O que é isso? De vez em quando dá vontade de tocar, uma banda já velha, né? Nós envelhecemos, mais é 2002, assim. Mas as bandas estão tocando. A gente fez os 2 filmes com esse mesmo desejo na época. A gente tinha acabado o programa e falou, vamos fazer um filme? Fizemos. 5 anos depois fizemos outro. Eu não sei, vai depender muito dos nossos encontros. Nós somos amigos ainda, a gente se vê bastante. E vai depender dos nossos desejos. Se a gente achar que dá para tocar ainda velhinhos mais um round do Ramais, a gente vai fazer. Olha, sensacional. Olha, aqui no programa com a gente, aqui o diretor José Alvarenga, a atriz Rafaela Mandelli, o Gabriel Contente com a gente, eles compõem o elenco aí, estão no timaço que faz o filme Intimidade Entre Estranhos, surgido a partir dessa música que a gente está ouvindo aqui ao fundo. Só para o ouvinte ficar esperto e já anotar na agenda, dia 13 a estreia, Dia né? 13 de dezembro nos cinemas. Muito obrigado pela presença. Valeu, Sorte para vocês, viu? A gente agradece, foi um prazer estar aqui. Assistam, a gente tem certeza que vocês vão adorar. Muito bom. Agora 11 horas 27 minutos, horário de Brasília. Vamos lá, vamos finalizando, fechando a lojinha nessa segunda-feira. Já foi. Filbaço esse aí. Filbaço esse aí. Você vai ver, Datena? Evidente. E aí, não tem ganhador, né? Evidente que não, que a menina não vê, a coisa se perde, né? Muito obrigado pelo prestígio e pela audiência. Amanhã a gente volta aqui na PAN. Tchau, pessoal. Você ouviu Jovem Pan Morning Show.